Boa noite. Mas hoje tem jogo? Tem? Jogo de quem? Tem jogo, povo prudente. Bom, muito bem. Vamos começar. Minha voz não está muito boa. Então, vou precisar de mais silêncio aí, porque hoje o negócio está pegando. Quem anotou as lições da aula passada? Quem pode me dizer o que foi pedido? Quem é aplicado aí pode falar. Olhar através de uma determinada situação. Alguém conseguiu fazer isso? Nós estamos falando em perdão, né? Alguém conseguiu e quer colocar uma situação? Você conseguiu? Não quer falar? Alguém conseguiu e quer falar? Ninguém conseguiu? Pelo jeito não, né? O bicho está pegando. Está difícil olhar através da situação. Para olhar através da situação, a gente não pode pôr a situação como centro da questão. Não é? A gente tem que olhar um pouco além daquilo, talvez observar o ponto de vista do outro, como o outro enxerga aquela situação, como o outro é, qual é a história de vida daquela outra pessoa, para que a gente possa ter outros pontos de vista. Sempre quando a gente fala em perdão, implica em compreensão. E a gente só compreende se a gente olha pelo ponto de vista do outro e não do meu ponto de vista. Senão eu não vou conseguir compreender. Entende isso? Por exemplo, um louco, eu já contei isso várias vezes, uma pessoa que é louca, você passa na rua, sabe que a pessoa é louca, a pessoa te xinga. O que você vai pensar? É louco. Você vai ligar? Por quê? Porque você compreende o ponto de vista dele. Você compreende os limites que ele tem. Você compreende as dificuldades que ele tem. E quando você compreende, não fica fácil. Ah, mas ele é louco. Nossa, mas te chamou de qualquer coisa. Não, mas ele é louco. Ele é assim mesmo. Bate bem os pinos. Não é? Então, compreender, olhar através da situação. Nessa situação, vocês não estão olhando através? Vocês não estão olhando o louco e nem o que ele fez. Não é o foco que ele fez. É o foco quem ele é, quais as dificuldades dele, que recursos ele não possui, que faz com que ele haja dessa forma. Entende? E perdoar começa por aí. Quando eu vou olhar alguém, eu olho o ponto de vista da pessoa. Por que é que a pessoa faz isso? Que recursos ela não tem para me tratar direito, por exemplo? Nossa, vai me salvar. E hoje o bicho está pegando.
Então, isso é perdoar. Então, peguem uma situação que vocês não perdoam e observem. Façam esse exercício agora. Uma situação que magoou muito, que doeu muito. Peguem aquela pessoa. Observem. Quem ela é? Qual a história de vida que ela tem? Ela foi bem tratada? Ela recebeu aquilo que ela não sabe me dar? Comecem a observar isso. Vocês conseguem enxergar? Margarete mesmo, você sabendo de toda a história, você não consegue mesmo estar junto a essa pessoa que é muito próxima até. Sim. Normalmente, nem sempre você precisa ficar do lado da pessoa, porque às vezes não tem condição. Às vezes a pessoa realmente não tem recursos e você não vai conseguir resolver o problema. Não quer dizer que você vá conseguir ficar do lado dela e precise ficar do lado dela. Isso não quer dizer que é perdão. Só quer dizer que você entende que ela tem limites. Só isso. E que isso te liberta. Entende? Então, isso é horrível. Não, obrigada. Margarete, quer mudar essa aula? Não vai acabar com sua voz. Não, já está. Tem muito o que fazer. Agora é só na veia. Aula no escuro, Agora é só na veia. Então, vocês olhem então para essa pessoa que não tem recursos e perguntem-se que recursos ela precisaria ter. Se ela tivesse esse recurso, será que a situação seria outra? Então, por exemplo, uma pessoa muito raivosa. Perceba se o que ela precisa de recursos é de paciência. Ela não tem esse recurso. Por quê? Porque ela foi tratada também com muita impaciência, né? Com muita intolerância, severidade. E por conta dela ter sido tratada assim, ela também não tem esse recurso para dar. Ela tem uma deficiência de um gatilho que se dispara com muita rapidez, que provavelmente significa uma insegurança muito grande, né? Uma deficiência que ela tem de não se sentir segura diante das situações, porque ela já não se sentia quando pequena segura. Entenda que existe um porquê. Todo mundo tem um porquê de ser como é. Se é certo, errado, bom ou ruim, isso é uma outra conversa. Mas todo mundo tem um porquê. E nós temos que compreender as razões da pessoa ser daquele jeito. O que é que a faz ser assim? Que recurso ela não possui e que faz com que ela seja assim? Quando a gente começa a entender isso, nós estamos olhando através. Dá para entender? Deem este recurso mentalmente para esta pessoa. Não vai chegar para ela e falar, você está precisando de paciência, viu? Ela vai mandar você catar coquinho na descida. Né? Então, mas dê esse recurso mentalmente para essa pessoa. E você, que ficou magoado, que recursos você precisa
ou você precisaria, no momento em que aconteceu o problema, que recursos você precisaria ter para não se sentir mal? Pensem aí. Que recurso faltou para vocês? Faltou falar o que pensava? Faltou se proteger? Faltou paciência? Faltou a palavra correta? O pensamento correto? A atitude correta? Faltou força? Exagerou na força? Que recurso você estava precisando naquele momento para que o desfecho fosse outro? Vocês encontraram aí? Que recurso faltou para vocês naquele momento? Faltou compreensão. Talvez para um faltou compreensão, para outro faltou autodefesa, força, determinação, ou então faltou paciência. Acho que ele está rachando. É igualzinho. Não sou eu, é você. Essa não sou eu. Ele também vai precisar de compreensão. Muito bem. Então, que recursos? Passou, Celso? É que acho que cai a energia, acontece isso. Que recursos, então, nós precisamos nos dar naquele momento? Vocês veem que eu estou utilizando o momento. Eu estou no passado. Estou dando recurso para a pessoa no passado. Eu estou dando recurso para mim no passado. Para que a minha mente refaça, ressignifique toda a situação. Isso aconteceu no passado e é lá que tem que ser resolvido. Não é aqui. Vocês entenderam? Por exemplo, para você foi a compreensão que te faltou como recurso na época. Se você tivesse maior compreensão, você não ficaria tão magoado. Correto? Em que situações da sua vida hoje, presente, em que momentos aí que você pode dizer que você já conseguiu, conquistou a compreensão? Teve? Vários. Ótimo, então esse é um recurso que você tem hoje. Você não tinha lá. Que eu até, quando eu vejo certas situações, que eu sei que a pessoa não vai entender, geralmente eu me calo, porque eu sei que não é hora de entrar em combate ou evitar nada, entendeu? Sim. Eu pego e me calo, porque eu sei que se eu falar qualquer coisa, não vai ter um desfecho que não vai ser bom. Isso. Então, quer dizer, é um recurso que hoje você tem. Então, pegue esse recurso que hoje você tem e dê para você naquela época. Aqui. E fala, olha, eu sei já como fazer. Então, entenda que se eu olhar através da situação, ela hoje já não tem tanto significado. Porque eu já sei compreender o momento correto, sei me ausentar, né, me isentar, vamos dizer assim, não me envolver para me magoar, porque eu compreendo. Então, você está dando recursos para você mexer naquela memória. Porque a mágoa, gente, é a memória da emoção. Não é do fato. É a emoção que está naquela memória que é o problema. Se eu mexer na emoção, se eu me dar recursos, se eu dar recursos para outra pessoa, eu não vou estar mexendo na pessoa real, vocês concordam? Mas dentro da minha memória, da minha emoção, eu vou estar conseguindo ressignificar. E é isso que é perdoar. Não importa que eu esteja fazendo um trabalho lúdico nas minhas memórias, importa é que a emoção associada àquele fato... Ah, meu Deus! O que está acontecendo? A gente está querendo tornar legível lá, sem tirar a sua luz. Eu brilho sozinha. Bom,
Vocês entendem o que eu estou querendo dizer sobre perdão? Esse é o trabalho que eu quero que vocês façam. Então, se vocês anotaram isso eu quero que vocês trabalhem um pouco mais esse mês, porque eu senti que vocês não conseguiram trabalhar em nada. Não é não? Já vi a carinha de dúvida em tudo quanto é canto. Fala. Mas isso que você acabou de falar, me deu assim, uma luz, entendeu? De enxergar isso, de chegar lá atrás e compreender. Porque hoje eu compreendo, mas não chegar Lá e atrás. atrás. E como se diz, dar Outro significado. outro significado. É muito interessante, eu não dei aula ainda sobre memória, mas eu citei na primeira aula memória. Eu citei que a memória sempre vem associada com a emoção, lembram disso? E o nosso problema não está na memória, mas na emoção que vem associada a ela. E é aí que nós precisamos, então, prestar muita atenção. Então, se eu vou ressignificar, eu estou ressignificando o passado. Para que essa memória não seja um peso nas minhas decisões. Porque ela será, com certeza. Né? Se eu tiver uma encrenca com você e não ressignificar a memória daquela encrenca lá no passado, tudo que você me disser hoje vai me remeter ao passado. E é um problema muito sério. Porque eu nunca vou ser isenta de falar com ela com a porcaria daquela memória. Mas se eu conseguir ressignificá-la de forma positiva naquela memória, no passado, hoje eu converso com ela como se nada tivesse acontecido. Então conversamos isentos do passado, ou de um passado mais positivo. Então ele vai ser melhor o meu presente e, Mas por consequência, o tem que ser futuro. dos dois lados, porque se você consegue fazer isso que você está falando, né? Tratar aquilo como uma coisa já superada, e a outra pessoa não dizer dessa forma, vai continuar tendo essa evolução de canal. É aquilo que eu falei para a Dilva. Pode ser que a pessoa não mude, mas você tem que se libertar. Eu fico muito bem se eu conversar com ela isenta, porque eu vou ser menos agressiva, não vou ser o tempo todo ficar na defensiva. Pode ser que ela fique, mas eu estou livre. Nós estamos falando de autotransformação. Eu não posso mudar meu vizinho. O ideal seria. Mas para isso acontecer, os dois têm que estar na mesma sintonia, com o mesmo nível de conhecimento e informação, mesmo nível de autoconhecimento. Concordam que isso não é nada fácil? Né? Então, quando existe uma sinergia entre as duas pessoas, sim, mesma condição. Mas, se eu estou aqui, minha filha não vê, minha filha não conhece, não sabe, para ela vai ser mais difícil. E ela falou, mãe, vindo de você não vale. É uma tristeza, gente, mas é verdade. Vindo de você não vale. Então, se a vizinha falar, vale. Mas a mãe falando não. Então, fica difícil. Mas eu quero me libertar. Se em algum momento ela se abrir, eu ajudo. Mas se ela não se abrir, eu fico quieta. Porque é o meu caminho, não é o dela. Compreende, Celso? Então, o que eu falei para a Dilva, pode ser que você não consiga conviver com a pessoa que te fez um mal, porque ela não muda, ela continua com as mesmas atitudes. Ótimo, nós vamos falar sobre jogos, nós vamos tentar entender jogos para quebrar esses jogos de alguma forma, para não sofrer. Então, não viva, não conviva, você não precisa conviver com a pessoa que está sempre te fazendo mal. Basta você se livrar, você parar de ter essa pessoa, né, estar em volta dela, orbitando em torno dela, porque é isso que ela quer. E o nosso objetivo aqui é não orbitar em torno de nenhum conflito, é resolver o conflito. E para resolver, eu resolvo dentro, antes de resolver fora. Entendem? Vocês anotaram isso?
Foi. Até porque eu entendo assim, se você tem um problema, né? Digamos, se você acha que é um problema com aquela pessoa, ou de fato foi. Só que se você também não resolve dentro de você, por mais que você conviva ou não com aquela pessoa, sempre que acontecer uma atitude ou uma situação parecida na sua vida, mesmo que com pessoas totalmente diferentes, de repente você vai falar, opa, eu já vi isso em algum momento, sei que não vai dar certo, então eu não vou fazer, vou seguir por outro caminho. Você acaba fugindo de outras situações e de outras pessoas também. Exatamente. Porque você já tem as ferramentas. Você está calejado ali, você fala, eu estou Você já tem os recursos para entender e prever alguma coisa. Isso ajuda muito. E você não fica orbitando de novo em torno de problemas repetidos com pessoas diferentes. E a pessoa também, olha, quando você muda e cura isso, a pessoa vai ver que não vai ter um impacto, não vai ter. Ela acaba se desarmando também. Se desarma, é isso que eu vou falar de jogos, né? Porque você não dá o que a pessoa quer. Ela quer um motivo para você ficar triste, magoado, né? E você não vai dar este motivo. É essa a intenção. Por quê? Porque eu estou em paz. Entende? Marga, Oi. como se fosse um jogo de tênis, né? Tu não rebate mais, então não tem o que devolver, o que receber do outro. Isso. Encerra ali, né? É, que nem o menininho que é dono da bola de futebol. A bola é minha, então se eu não jogar, ninguém joga. Então, ele decide o jogo, né? Ele pega a bola e vai embora. Acabou o jogo. É isso aí. Você não responde. Então, Vai ter intervalo. bom, eles sempre discutem porque eu não dou intervalo. Eu vou dar 10 minutos de intervalo às 9 horas. Ok? Bom, então, anotem aí. Qual é a minha mágoa? Onde é que eu preciso, o que eu preciso perdoar? Então vocês vão nessa memória, vão verificar o nível de envolvimento daquela memória, envolvimento emocional, porque é isso que nos interessa. Tá, pegou esse esquema, já sei o que é que eu preciso perdoar. Você vai buscar então, lá no passado, os recursos que a pessoa precisaria ter para não acontecer aquilo. Porque é isso que eu falei, as pessoas nunca fazem nada sem uma razão. Provavelmente a pessoa não tem esse recurso. Então, se é paciência, ela não tinha este recurso naquela época. Você então vai pegar o recurso que ela não tinha e procurar saber por que ela não tinha esse recurso. Se é porque ela foi tratada ou maltratada, se é porque ela é medrosa, insegura. Por quê? Existe uma razão, procurem a razão. Então vocês estão olhando através da pessoa, através do problema. Vocês estão indo no centro. A pessoa teve uma razão para fazer aquilo. Qual foi a razão dela? Qual é o desequilíbrio? Qual é o recurso que ela precisa? E naquele momento vocês vão dar este recurso como um presente para esta pessoa. Não é dar de verdade, é dar na sua mente, na sua memória. Depois vocês vão então pegar. E para mim, que recursos eu precisava ter para a situação ter sido diferente? Se eu tivesse, como ela falou, se eu tivesse mais compreensão, eu não teria me magoado. Então, é um recurso que faltava a ela. Cada um vai ver o seu recurso. Você pegou esse recurso? Ótimo. Verifique em algum momento da sua vida se você já conquistou esse recurso. Porque esse recurso é uma força interior, é algo que você já tem. Você vai pegar então este recurso que você já conquistou e dar para você no passado, no momento em que aconteceu o problema. Entenderam?
Então eu estou trabalhando a memória, o meu passado, para que eu possa então trazer uma memória ressignificada, mais adequada para o presente. A gente deve imaginar um desfecho diferente com esse recurso? Como Sim. se tivesse acontecido o que Se você tem um recurso, a pessoa também tem um recurso, o desfecho para você Seria é uma diferente. visualização. É uma Do visualização momento em que você teve problema no passado, só que com esse acrescentando com esse recurso. Por quê? Porque eu quero que você entenda, olha, hoje eu sei o que fazer. Você tem que dar certeza para você interior que você tem um recurso para trabalhar o passado. Que não tem mais necessidade dele existir dentro de você. Que ele já se tornou desnecessário. Que hoje você sabe se proteger. Você pode, você consegue. Então não tem mais por que aquela memória ser tão forte dentro de você. Tá? Entenderam? Marcou agora? Marquei. Parece que a memória acaba sendo uma defesa quando a gente não tem outro recurso. É uma defesa para a gente, de repente, Afastar. quando você tem um outro recurso, você não precisa mais da memória. Né? Exatamente. Então, Você vai anular aquela emoção negativa da memória e reconstruir uma emoção mais adequada. É libertação. Nós estamos falando de libertação. Oi. Tem mágoas tão fortes que a gente não consegue se lembrar, assim, ou não quer que volte na memória para não sentir o desconforto que foi muito grande. Aí dá um branco. É verdade. Isso precisaria de um auxílio terapêutico. Porque se é traumático, já tive casos de pessoas que tinham traumas muito grandes, coisas muito difíceis. Então aí você precisa de mais recurso, mais sustentação para conseguir trabalhar isso. Não é tão simples. Não é mágoa então, aí no caso seria mais trauma mesmo. É um trauma. Pode chegar a ser trauma e a pessoa conseguir trabalhar. Já consegui clientes que foram estupradas de conseguir trabalhar o processo. Mas tem outros que eu não consigo. Assim, sozinho não. Então, você vai ter que ter todo um trabalho mais profundo para a pessoa ter muita segurança em trazer aquilo de volta para trabalhar e limpar. Né? Então, sozinho fica difícil. Tá? Dependendo do nível do trauma. Entenderam então? Ótimo. Qual foi a outra questão? Falar que crenças a gente tem a respeito de dinheiro, relacionamento, trabalho, autoimagem, família. Pouca coisa. Alguém pensou sobre crença aqui? Quem pode falar alguma coisa? Vamos, gente, eu tô rouca. A crença. Fala. A crença é uma coisa assim que, dependendo da situação, a gente fica muito amarrada àquela crença. Dependendo da crença. Você tem alguma que você queira citar? Tenho, sim. Fala. Quando eu era pequena, eu escutava sempre a família, os pais, falarem assim, que ter dinheiro não é bom, é ruim, vamos dizer assim, quase que um pecado. Sim. Aí a gente cresce acreditando nisso. E aí, conforme vai estudando, trabalhando, se melhorando, a dificuldade para mudar essa crença. Crença, sim. Ela define quem a gente é. Então, o que eu quis que vocês levantassem a crença de vocês é para que vocês vissem que a crença de vocês, nossa, é igualzinha à minha vida. Nunca a gente acredita numa coisa e a vida é outra. Aí eu sempre digo, quem nasceu primeiro? Foi a vida que definiu a crença ou a crença que definiu a vida? Pela física quântica a gente já sabe que nasce dentro, não é? A vida fora é aquilo que eu
acredito aqui dentro. Então, se vocês fizeram a lição, e vocês são ótimos alunos, todos fazem, com certeza, vocês vão ver a semelhança absurda que vocês acreditam com a vida que vocês têm. Por isso que eu digo que a crença define a sua vida, vai definir quem você é e o que vai acontecer na sua vida. Ela não é muito simples de ser modificada, justamente porque ela é a nossa base de referências. A mente humana não trabalha sem referências, o que torna tudo muito difícil quando se fala numa crença limitadora. Tem crenças que não, que são crenças que te levam para frente, que te alavancam, que não te param. Mas tem crenças que te limitam o tempo todo. E a primeira coisa, é definir. E você definiu que dinheiro não é uma coisa boa. Foi uma crença que os seus pais te trouxeram e que acabou se tornando sua. E você acreditou tanto que a sua vida se tornou realmente assim. Dinheiro não é uma coisa boa. Então, se vem dinheiro, você fala, tem coisa ruim aí. Né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Então, o dinheiro não pode vir, porque senão, se dinheiro não vier, tá tudo bom. Não é assim que a gente pensa? Já que dinheiro é ruim, né? É ruim, Então, dá o seu pra mim também. Oi? Dinheiro é ruim, dá o seu pra mim. Dá o seu pra mim. Eu ia fazer a mesma sugestão. Trocar uma crença, como eu falei na aula passada, não é muito simples. Eu preciso, depois de defini-la e procurar aonde ela se originou, porque é isso que é importante. Se originou de uma experiência que você teve, ou se